Olá, alunos da Faculdade de SCOM, estamos na unidade 3, sejam todos muito bem-vindos a esta unidade. E nas unidades anteriores, na 2 e na 1, nós falamos especificamente sobre o que são seminários teóricos clínicos. E a partir de agora, dessa unidade 3, nós vamos falar sobre as abordagens psicoterápicas. E, claro, dentro do conceito de seminário teórico clínico 1. Então, nesse sentido, no seminário teórico clínico 1, geralmente são discutidas as principais abordagens psicoterapêuticas e as suas aplicações clínicas iniciais. Então, nesta unidade eu vou apresentar um resumo das principais abordagens que costumam ser trabalhadas nesse contexto. Vamos começar pela psicanálise, né? A abordagem psicodinâmica. O fundador dessa abordagem é Sigmund Freud, com desdobramentos em Melanie Klein, Winnicott, Jacques Lacan, entre outros, que defendem também a psicanálise. Qual seria o foco clínico? O inconsciente, conflitos intrapsíquicos, mecanismos de defesa, pulsões, transferência e contra-transferência, o qual nós abordamos na unidade 2. A técnica a ser utilizada no conceito de psicanálise seria basicamente a associação livre, onde o paciente ele fala de uma forma livre e a partir da fala dele, então, é recolhidos os atos falhos para a construção do tratamento a partir da psicanálise. Há também a interpretação dos sonhos, análise da transferência. A forma de se aplicar seria os casos que demandam um trabalho profundo, de longa duração, com foco em mudanças estruturais e também a mudanças na personalidade. Algumas técnicas da psicanálise criada por Sigmund Freud, e isso me refiro ao século XIX, que é uma abordagem psicoterapêutica, e ela investiga muito a questão do inconsciente, né? O seu objetivo principal na psicanálise é ajudar o indivíduo, a pessoa, a tomar consciência dos conteúdos reprimidos que influenciam diretamente seus pensamentos, as suas emoções e os seus comportamentos. Dentro da ideia de inconsciente, 70%, segundo a psicologia psicanalítica de Freud, 70% de tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos, estão submersos no inconsciente. É uma parte do nosso campo de memória que nós não temos acesso. Então, a psicanálise ela vai utilizar de técnicas específicas para facilitar o acesso a esse inconsciente. Então, vamos estudar as principais técnicas utilizadas no processo analítico. Vamos entender o que é a associação livre. A associação livre é a técnica central da psicanálise, né? Como estamos falando, o paciente ele é convidado a falar tudo aquilo que vem à sua mente, de forma livre, sem censura, sem julgamento. Ao permitir que os pensamentos fluam livremente, o analista ele pode identificar lapsos, repetições e conteúdos simbólicos que revelam conflitos inconscientes. A associação livre substitui a hipnose usada por Freud em seus primeiros estudos. Antigamente se utilizava muito a hipnose e a partir de então houve essa substituição pela a técnica da associação livre. Outra técnica é a interpretação também, né? Que é uma das ferramentas mais importantes que o analista usa, que se consiste em revelar ao paciente o significado latente de seus pensamentos, de seus sonhos, seus comportamentos ou lapsos. O analista, com base em escuta, em conhecimento teórico, ele interpreta os elementos inconscientes que o paciente, sem perceber, né? Ou seja, ele não percebe claramente. Uma outra técnica também, ainda se falando sobre a análise dos sonhos, né? Freud considerava os sonhos
a via régia para o inconsciente. Na análise dos sonhos, o conteúdo manifesto ou aquilo que é lembrado é explorado para se chegar ao conteúdo latente, ou seja, os desejos e conflitos que são reprimidos. Utilizando-se da associação livre, o paciente é levado a refletir sobre os elementos simbólicos presentes nos sonhos. Então, são técnicas que são utilizadas dentro da abordagem da psicanálise, que é a segunda força da psicologia. Vamos falar também sobre transferência e a contratransferência, né? A transferência ocorre quando o paciente projeta no analista sentimentos e atitudes originalmente dirigidos a figuras significativas do passado, como os pais, como os tutores, os cuidadores. Então essa dinâmica, ela permite reviver antigas experiências emocionais no contexto da análise, né? Oferece a chance de reinterpretação e elaboração. A análise da transferência é um dos pilares da técnica psicanalítica. Por outro lado, nós temos a contratransferência, que é a resposta emocional do analista aos sentimentos transferidos pelo paciente. Inicialmente vista como um obstáculo, a contratransferência passou a ser valorizada como um recurso técnico, desde que ela seja bem estruturada, bem elaborada. Ela pode oferecer pistas importantes sobre a dinâmica psíquica do paciente. A resistência é qualquer forma de recusa inconsciente do paciente em acessar conteúdos reprimidos. Pode surgir no silêncio, no esquecimento, na mudança de assunto ou até mesmo a desistência da terapia. A análise da resistência ela é fundamental nesse processo, porque ela revela defesas psíquicas e protege o ego de conteúdos dolorosos. Temos também a repetição e a elaboração. Na análise, o paciente tende a repetir padrões emocionais e comportamentais antigos. Então, essa repetição, quando compreendida e elaborada com a ajuda do analista, permite a reconstrução da história psíquica e a reorganização interna do sujeito. Muito importante estudar as técnicas da psicanálise, que hoje muito utilizada para tratar os traumas de infância, né? aquilo que incomoda muitos adultos nos dias atuais, adoece muitos adultos, né? São traumas que foram construídos ainda na infância e isso vem, de certa forma, se agravando, emocionalmente falando, vem se agravando até aquele adulto muitas vezes se tornar uma pessoa difícil, uma pessoa que às vezes o outro diz, olha, fulano ele é antissocial, fulano é estranho, né? Muitas vezes pode ter aí conceitos de adoecimento advindo da infância trazidos para a vida adulta. Em suma, alunos, as técnicas psicanalíticas exigem tempo, escuta sensível e um espaço terapêutico bastante seguro. O objetivo não é apenas aliviar os sintomas, mas promover uma transformação profunda na estrutura psíquica da pessoa. Ao trazer à consciência os conteúdos inconscientes, o sujeito ele pode retomar o controle sobre a sua vida com mais autonomia e compreensão de si mesmo, entender melhor a si mesmo. Então essa foi uma síntese, né? Vamos chamar assim, da psicanálise, porque é muito maior, é muito mais extenso, né? As questões que envolvem a abordagem psicanalítica. Uma segunda abordagem que nós também queremos tratar nesta unidade é a abordagem humanista e fenomenológica. Os principais nomes que defendem essa abordagem é Carl Rogers, Abraham Maslow, Viktor Frankl, né, que também trabalha com a logoterapia, Rollo May, e esses autores são bastante importantes também no campo acadêmico, teológico, e deixaram certamente um legado para que as gerações posteriores de profissionais da saúde mental pudessem tratar com base, com história, com verdades, as melhores
técnicas para serem tratadas, acolher pacientes através dessas técnicas de abordagem. E as técnicas de abordagem humanista, e nós falaremos daqui a pouco sobre a técnica da logoterapia também, né? A abordagem humanista ela é centrada na pessoa, daí surge o nome humanista, né? A abordagem humanista, também conhecida como terapia centrada na pessoa, a TCP, ela foi desenvolvida por Carl Rogers. Nos anos ali 1940, 1950, né, ela rompeu com os modelos tradicionais da psicanálise, do behaviorismo, ao colocar a pessoa no centro do processo terapêutico. A pessoa o paciente é o centro do processo terapêutico, acreditando em sua capacidade inata, ou seja, já de nascença, de nascimento, essa capacidade de crescimento, de autorrealização e também de cura. Então essa abordagem, ela valoriza a relação terapêutica como o principal instrumento de mudança e suas técnicas são pautadas no respeito, na empatia, na autenticidade do terapeuta. Mais do que fazer técnicas, a terapia humanista se baseia em atitudes genuínas que criam um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal do cliente, do paciente. A escuta ativa, a empática, né, que também é uma das principais ferramentas da terapia humanista, né? O terapeuta ouve atentamente, sem julgamento ou interrupções, acolhendo tudo o que o paciente, né, traz. A empatia permite que o terapeuta se coloque no lugar do outro, compreendendo sua exigência ou a sua experiência subjetiva e comunicando essa compreensão de forma bastante sensível. Então, tem a aceitação incondicional positiva, né? O terapeuta oferece ao paciente uma aceitação total, sem impor condições para que ele seja compreendido ou acolhido, né? Então, esse ambiente cria um lugar seguro, onde o paciente se sente livre para ser quem é, expressando até seus sentimentos mais difíceis, sem medo de rejeição. Tem a congruência ou a autenticidade, o terapeuta ele é genuíno na relação, não adotando máscaras ou posturas artificiais, ele se mostra como um ser humano, real, com emoções, limites e reações, o que fortalece a confiança e a profundidade do vínculo terapêutico. Essa reflexão, né, e parafraseando, né, a todo esse contexto, né, onde o terapeuta frequentemente ele repete ou reformula as falas do cliente, ajudando-o a ouvir a si mesmo, né? Dentro da abordagem humanista, é importante o paciente ter uma escuta, ouvir a si mesmo com mais clareza, para se compreender melhor, para ter uma melhor compreensão de si e de seu sofrimento. Então, essa técnica chamada de reflexão amplia a consciência do paciente sobre seus sentimentos, sobre seus pensamentos, sem que o terapeuta dê conselhos ou as suas próprias interpretações, né? A humanista também, ela foca na experiência, né? No aqui e no agora, no hoje, né? A abordagem humanista, ela valoriza o momento presente. O terapeuta convida o paciente a explorar o que está sentindo hoje, no aqui e no agora, fortalecendo a sua consciência emocional e promovendo maior contato com a sua realidade interna. O próprio silêncio terapêutico é usado como um espaço de acolhimento, de reflexão. O terapeuta não se apressa para preencher os vazios, né? Permitindo que o cliente, o paciente, processe suas emoções no tempo dele. A promoção da autonomia, a responsabilidade, o terapeuta ele não dirige o processo nem impõe soluções, ele ajuda o paciente a encontrar suas próprias respostas, valoriza sua autonomia e a capacidade de escolha. A ideia central é que a pessoa é o maior especialista de si mesmo. Na humanista é exatamente isso, é valorizar a pessoa. Em suma, as técnicas da abordagem humanista elas não são aplicadas de forma mecânica ou padronizada, elas são expressões de uma atitude terapêutica baseada na confiança,
no ser humano, né? O terapeuta humanista ele atua como um facilitador do conhecimento, ajudando o paciente a se reconectar com a sua própria essência, superar seus bloqueios emocionais e viver com mais autenticidade e com mais liberdade. Então, estude essas abordagens que está aí na sua apostila, né? Tem outras abordagens que nós não comunicamos nesse vídeo. Estude e cresça bastante em conhecimento, né, dessa disciplina tão importante, Seminários Teóricos Clínicos 1, e a gente se vê na próxima unidade. Até lá!